Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Temos lido esse texto já há alguns meses. Temos procurado compreender da parte de Deus a sua mensagem. A palavra do Senhor diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus por essa noite de adoração ao teu nome. Tu és digno, Senhor. És, na verdade, o único digno de toda adoração, louvor, reverência. E então ainda nos surpreende que o Senhor, em toda a tua grandeza e santidade, não somente nos receba em tua presença mediante o sangue do teu Filho Jesus, mas ainda nos dás o privilégio de te adorarmos, de te bendizermos. Só temos a te agradecer esse momento. E agradecer ainda o privilégio de ouvirmos a tua voz mediante a tua palavra. E pedimos, suplicamos que o Senhor nos permita receber essa palavra de uma forma viva em nossos corações, para o louvor do teu nome e para a glória de Jesus. Amém. Podemos sentar. Corandel tem sido nosso desafio esse ano. Tem sido o desafio espiritual para as nossas vidas. Corandel. Viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Temos dominicalmente buscado compreender isso à luz desse texto do profeta Isaías. Quando ele se depara com Deus, quando ele tem a visão do Senhor no templo, Isaías tem a visão corandel. Ele agora está vendo a presença de Deus, a realidade de Deus, e ele começa a compreender o que é viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. A percepção de Isaías disso se dá no versículo 5, como nós já dissemos, quando ele olha para si mesmo e diz: então disse eu, ai de mim. Até então Isaías não tinha noção exata de quem ele era e de como ele estava vivendo a vida dele. Como dissemos, para Isaías era muito fácil levantar-se para colocar o dedo na cara de Israel, daquele povo pecador, daquele povo miserável, carregado de iniquidade. Era fácil para Isaías dizer: vocês estão em pecado. Mas agora, diante de Deus, ele olha para si mesmo e diz: ai de mim. E então nós começamos a nos perguntar:
por que nós não compreendemos e nem vivemos uma vida de fato diante da presença de Deus, sob a autoridade dEle e para a glória dEle? Por que nós insistimos em viver uma vida como se Deus não estivesse presente em cada ato da nossa existência, em cada momento da nossa existência, em cada pensamento do nosso ser, como se Deus não soubesse, não visse e não se ofendesse com os nossos pecados? Por que nós nos rebelamos e não vivemos sob a autoridade dele? Por que nós vivemos cada dia para nós mesmos e não para refletirmos a imagem de Deus, a glória dele no mundo criado por ele e que a ele pertence? Então nós começamos a ver que Isaías, na verdade, já havia dito isso. Eles só não tinham percebido que esse problema era um problema dele também. Capítulo 1 de Isaías é o lugar onde ele havia anunciado o problema de Deus com o seu povo. Nós já vimos que esse capítulo 1 é, na verdade, uma peça de sentença de tribunal no mundo antigo. Foi escrito como uma peça de sentença de tribunal, quando pessoas chegavam e traziam alguma acusação, e aqui o acusador é Deus, contra o seu próprio povo. Então nós vimos que nós não vivemos uma vida corandel, em primeiro lugar, por causa da ignorância que nós escolhemos ter de Deus. Versículos 2 e 3 do capítulo 1, essa é a acusação de Deus. Vocês não têm entendimento, o meu povo não me conhece. E não é porque eles não tinham conhecimento, é porque eles não queriam realmente entrar em intimidade com Deus e conhecer Deus na vida prática deles. Em seguida nós olhamos que o segundo problema grave pelo qual nós não vivemos uma vida corandel é por causa do espírito de rebeldia que nós alimentamos em nosso coração contra o Senhor. E nós estamos aqui porque essa acusação ela é maior, ela é mais ampla. Do versículo 4 até o versículo 9, Deus apresenta a acusação contra o povo que, tendo a Ele como Deus, prefere se alimentar constantemente, diariamente, da rebeldia dos seus corações. Então nós examinamos no início, já no versículo 4, o problema dessa rebeldia, ou a essência dela. Versículo 4, a parte B diz que ela é caracterizada pelo abandono do Senhor, o desprezo do Santo de Israel e o voltar as costas para Deus. Por que nós vivemos uma vida que não leva em conta a presença de Deus, a autoridade dele, a glória dele? Porque nós escolhemos viver em rebeldia, uma rebeldia caracterizada por abandono, desprezo e costas viradas para o nosso Deus. Após examinarmos isso, então nós passamos a olhar as consequências que esse versículo 4 nos mostra quando nós escolhemos viver de forma rebelde contra Deus. E a primeira coisa que nós olhamos é que a consequência do espírito de rebeldia que nós alimentamos produz em nós uma deformação da nossa identidade. Pessoas rebeldes são pessoas deformadas na sua identidade. Então as primeiras palavras do versículo 4 nos mostram essa deformação. A primeira deformação é que todo o povo de Deus, eu e você, que somos salvos em Cristo Jesus, fomos chamados para sermos um povo bendito, um povo abençoado, e nos tornamos, por causa da nossa rebeldia, um povo maldito, amaldiçoado pelo Senhor. A expressão do versículo 4, ai desta nação, a expressão hebraica é usada nos livros proféticos para denunciar a ira e maldição de Deus contra as nações. E aí nós vimos que isso não é comum para o povo de Deus, que a maldição de Deus ela é própria, ela é típica de pessoas ímpias. Ela é própria de pessoas que não vivem nem guardam aliança com Deus nas suas vidas. Mas a maldição não é típica daqueles que amam ao Senhor.
Porém, mesmo os filhos de Deus têm guardado rebeldia do coração, que deformam a identidade de um ser bendito e tornam essa pessoa um ser maldito. Então nós olhamos isso e estamos examinando essa questão. A segunda questão então que foi analisada sobre a nossa identidade deformada é que após dizer ai, ele acrescenta a frase desta nação pecaminosa. Israel foi chamado para ser Goi Kodesh. Israel se tornou Goi Kodesh. Êxodo 19 é o texto paralelo que Isaías tem em mente quando Deus começa a falar essas coisas. E em Êxodo 19, Deus chamou Israel para ser uma nação santa. Olha sua Bíblia, Êxodo 19, que nós vamos precisar olhar hoje de novo lá. Quando Deus traz aquele povo, aproximadamente 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, lá no pé do Monte Sinai, Deus os havia tirado do Egito, Deus agiu com mão poderosa para constituir um povo para si, e então agora, liberto da escravidão, liberto do poder de Faraó, versículo 5 de Êxodo 19 diz: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E agora Deus está falando em Isaías com a nação santa, que em vez de ser Goi Kodesh, que é a expressão que aparece em Êxodo 19, 6, esse povo se tornou Goi Kodesh, um povo cheio de pecado. Isso então foi explicado pelo pastor Dejaci no último sermão do domingo passado. Hoje então eu quero olhar com você a terceira deformação que esse texto nos apresenta. Depois de mostrar que o povo dele, o povo santo que ele tinha escolhido, tinha se tornado maldito, havia se tornado uma nação pecaminosa, ele diz que este povo agora é um povo carregado de iniquidade. E aqui está então a terceira deformação que a rebeldia do coração produz em nós. Nós fomos chamados para sermos um povo que anunciasse a glória de Deus, e nos tornamos povo glorioso de iniquidade. Por que Deus tirou Israel do Egito? Por que Deus chamou aquele povo, a quem ele disse, agora há pouco nós lemos, propriedade peculiar, propriedade minha, propriedade exclusiva, segundo o apóstolo Pedro vai reinterpretar na sua primeira carta isso? Por que Deus os tirou daquela terra de servidão, de escravidão? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa mais uma vez: Deus não fez isso para que você vivesse feliz, alegre, satisfeito. Deus não fez isso por tua causa. Para de fumar maconha. Deus nos tira de escravidão para que a glória dele seja conhecida no mundo. Deus não tirou ninguém do Egito para dizer: olha, eu amo tanto vocês que eu quero que vocês tenham uma terra para vocês curtirem. Que é o que a gente pensa que Deus faz com a gente. Deus nos salva para a gente curtir a vida. Não, Deus não nos chama para curtir a vida. Ele nos tira da escravidão. E mesmo em Cristo Jesus, Ele me salva, Ele me liberta do poder do pecado, Ele me liberta das trevas, para que eu viva no reino do Filho, do seu amor. E reino implica que eu ainda sou súdito de um rei que manda, governa, controla a minha vida. Eu não fui chamado para viver numa terra segundo o meu coração.
aí há um jogo de palavras hebraicas nessa terceira frase: povo carregado de iniquidades. Porque a palavra carregado está mal traduzida para variar. Palavra hebraica kavet, kavat, kavod, não significa carregar absolutamente nada. Kavet é a expressão que se refere à glória manifesta de algo. Quando o Senhor se manifesta em Isaías no capítulo 6, o que ele vê é esse Kavet, é essa glória manifesta, que o faz dizer: Santo, Santo, Santo. Deus havia chamado Israel para ser a glória manifesta do Senhor, dele mesmo no mundo. Lembra do profeta Oséias, quando ele casa com a prostituta? Qual é o nome de um dos filhos dele? Icabod. Nossa Bíblia, Icabod. Significa? O que significa? Foi-se a glória. É a mesma palavra, Kavod, Kavesh. Israel agora é um povo, sim, Kavesh, Kabed, Kavod, porém não da glória do Senhor, mas da iniquidade. Quando Deus chamou a mim e a você, quando Ele nos libertou do pecado, quando Ele trouxe a nossa vida diante de Cristo, é para que cada ato da nossa vida manifestasse para o mundo quem Deus é. Sabe o que é triste? É que então o mundo não conhece quem Deus é pelo nosso vida. Deus conhece a vergonha dos nossos atos. O problema não é a vergonha dos atos, porque às vezes Deus usará as nossas vergonhas para revelar a glória. O problema é quando nós queremos viver de uma forma vergonhosa no pecado. E fazemos da adoração um lugar apenas de ritual, e não um lugar de conserto da aliança. Quando nós achamos que podemos adentrar este lugar, achando que é possível subornar Deus com ritos, era assim que Israel entendia. Observe que a partir do versículo 10, Deus tem uma acusação contra essa iniquidade deles. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Você entendeu como a identidade foi embora aqui? Quem era Israel? Deveria ser nação santa, deveria ser um povo de propriedade particular de Deus que revelasse a glória dele. E agora ele chama esse povo de Sodoma, Gomorra. A identidade foi embora. Mas observe que a deformação desse terceiro elemento da identidade é denunciado de uma forma muito forte no versículo 12, quando ele diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus atos? Quando vocês vêm ao culto para me adorar, quem pediu que vocês viessem aqui? Porque a gente acha que é um favor que a gente está fazendo para Deus. Em algumas igrejas é quase um favor imerecido para Deus.
É como se Deus ficasse triste quando você faltasse no culto. É como se Deus estivesse lá no céu. Ai, por que ele não foi me adorar hoje? Puxa vida, senti tanta falta do irmãozinho que não foi ao culto. Não entenda, Deus não precisa que você esteja aqui. Deus não pediu para que você viesse aqui. Estar aqui é uma necessidade do nosso coração. Porque se não estivermos aqui adorando a Deus, o nosso coração, que foi criado por Deus como coração adorador, estará em casa adorando algo na televisão, estará no campo de futebol adorando alguma coisa no campo de futebol, estará em algum lugar adorando alguma coisa que não, senão o único Deus verdadeiro que deveria estar adorando. E Deus, quem foi que pediu para vocês entrarem aqui? Você está achando que é um favor você estar aqui? Aí Deus completa: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Grife-os: não posso suportar. O quê? Iniquidade. Iniquidade. Vocês se tornaram avó. Nada contra a marca de cosméticos, mas essa é a palavra hebraica para iniquidade. Avó. Eu não posso mais suportar esse ajuntamento de vocês, porque o que eu vejo nesse ajuntamento de vocês são apenas iniquidades. Eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. E aí então ele completa: as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. A palavra hebraica é: eu as odeio, já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estender vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. E sim, quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Há pessoas que acham que podem vir ao culto, barganhar com Deus os seus pecados, bater o ponto e dizer: ó Senhor, nos arrependemos do que fizemos, e eles saem daqui com o coração voltado ainda para o seu pecado, sem nenhuma decisão de abandonar a sua iniquidade, sem nenhum compromisso de consertar com Deus a aliança. Esse tem sido um grande problema da Igreja Católica Romana ao longo dos séculos e milênios. Uma igreja que tem compactuado com a iniquidade dos seus fiéis, porque criou um sistema penitencial, onde o pecador miserável pode pecar à vontade. Aí ele chega na sexta-feira, confessa ao padre, recebe a sua penitência, e ele está pronto agora para comungar com Deus na missa de domingo seguinte. Os reformadores bateram duramente contra esse sistema, porque isso na verdade é apenas somar iniquidade sobre iniquidade, porque isso não exige abandono do pecado. Entenda, pessoas convertidas pecarão, pessoas que amam ao Senhor pecarão, mas pessoas que amam ao Senhor não brincarão com seus pecados diante de Deus, achando que podem subornar a aceitação de Deus para continuarem vivendo em pecado. Lamentavelmente, essa mentalidade de iniquidade entrou nas igrejas evangélicas também. Crentes têm pecado, dobram o joelho para confessar, como se com isso pudessem subornar Deus. Levantam do chão, do seu joelho, do seu ajoelhar, para continuar pecando, sem a decisão de abandonar o pecado.
Por isso Deus está dizendo: vocês transformaram o pecado agora em glória. A iniquidade de vocês é a glória de Israel. Porque vocês acham que podem chegar ali, praticar todas as prescrições rituais, vocês podem fazer uma liturgia bonitinha, perfeita, linda, maravilhosa, reverente, sem que o seu coração tenha tomado a decisão de abandonar aquilo que está de errado na sua vida. Deus não chamou nem você, nem a mim, para sermos um povo cuja glória seja a iniquidade. Deus chamou um povo de propriedade peculiar, particular, exclusiva, para ser a manifestação da glória dele no mundo. Aí às vezes a gente conversando com membros da nossa igreja sobre essas questões, a gente identifica às vezes no nosso passado, antes de entendermos essas coisas, que mesmo convertido, às vezes a gente fala do nosso passado com orgulho. Esses dias eu conversava com um rapaz que eu estou mentoreando teologicamente, o irmão está meio desorientado. Ele conheceu a teologia reformada, é ligado a um dos grandes líderes evangélicos aqui de Brasília, é ali com o cara, e ele está numa crise doida. Hoje pela manhã me ligou de novo. Na penúltima vez que ele me ligou, ele disse: pastor, está difícil, eu não consigo mais ouvir este meu líder. O problema é que eu tenho uma dívida muito grande com ele. Eu tenho um respeito muito grande por ele, mas não está dando mais para ouvir. E esse rapaz um dia, logo no início que ele me conheceu, e realmente começou a... sabe aquele cara que diz assim: você vai ser meu mentor, e ele larga do seu pé, telefona várias vezes, eu quero comprar um livro, o senhor acha que eu devo comprar esse? Eu disse: puxa vida, mas melhor assim do que ele comprar Benihim, né? Então um dia ele, conversando comigo, ele disse que ele conversou com um rapaz, que é conhecido meu inclusive, que tem um grande conhecimento teológico. E aí quando ele questionou esse conhecimento desse rapaz, esse rapaz ficou muito irado com ele, do tipo assim: quem é você para me questionar? E começou a apelar. E aí ele olhou para esse rapaz e disse: irmão, eu não estou entendendo por que você está apelando desse jeito, por que você está irado? E a resposta do irmão foi: irado eu? É que você ainda não sabe como era a minha vida antes, cara. Eu andava com traficante, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Quando o cara terminou de falar, isso aí, ele evocou o passado dele para dizer: eu mudei, você não me conhece. Eu disse assim: estranho, você fala como alguém que tem orgulho do que fez no seu passado, não como alguém que tem vergonha e se arrepende do que fez. Você já reparou isso? Qual é a nossa glória, irmãos? É a iniquidade? É o que eu fiz no meu passado? Você já reparou como são os testemunhos de conversão nas igrejas? É a glória da desgraça, da miséria, da porcaria, do pecado, do quinto dos infernos que o cara praticou. É a glória dele. Ele passa 1h30 falando de toda a desgraça da vida dele, para em 2, 3 minutos dizer: então Jesus me encontrou e me salvou. Essa é a sua glória. Quando eu aprendi a evangelizar pessoas, uma das coisas que me ensinaram é que quando eu fosse dar meu testemunho não poderia ter mais do que 5 minutos. Todo o restante era o anúncio da beleza do amor de Cristo por mim. Nós temos orgulho da nossa iniquidade. Israel tinha orgulho da sua iniquidade.
e vinham ao culto para amenizar suas consciências com Deus. Crentes hoje dobram o joelho para pedir perdão, sem nenhum comprometimento de levantar daquele ato de humilhação, tendo deixado ali no chão os seus pecados, tendo renunciado diante do Deus Santo os seus pecados. Se nós estamos entendendo que um sério problema é que nós transformamos o nosso pecado em algo glorioso, então nós precisamos entender agora quais são as lições do Senhor sobre isso. O que é iniquidade, afinal de contas? Por que essa palavra ela aparece? Uma vez que Deus já havia dito no início do versículo 4: ai desta nação pecaminosa, Goi Roté. E agora ele diz: povo carregado de iniquidade, Ankavesh Avô. Algumas pessoas ou alguns comentaristas têm achado que isso são sinônimos. E não são. A primeira expressão que aparece, Goi Roté, Goi se referia a um povo que não era nada. E é a primeira expressão que Deus usa em Êxodo 19 com Israel. Quem são vocês? Quem são vocês? Ah, vocês? Nada. Tinha um cara lá chamado Abraão, da terra de Ur. Aquela terra era politeísta, praticava um monte de aberrações aos meus olhos, e eu tirei esse cara de lá que não era nada, para constituir de Goi, de um povo cheio de pecado, um povo santo para mim. Então vocês deixaram de ser Goi. A palavra hebraica Goi é de onde vem a palavra portuguesa gentil. Não tem nada a ver com ser gentil, né? O fulano é gentil com as pessoas. Dependendo do gentil, se termina com O, porque ele é mau pra caramba. Aí Deus muda. Eles não são mais Goi. Eles agora se tornam Am. É outra palavra hebraica com o mesmo significado, povo. Porém, só que agora Israel é Am, ele não é mais Goi. E Deus então dá um significado próprio a essa palavra que era comum. É um povo de aliança. Vocês não pertencem mais a um povo desaliançado. Vocês não fazem parte mais de um povo que vive em pecado, carregado de pecado. Vocês agora pertencem a mim, eu, seu Deus. Você é o meu povo particular, propriedade minha, exclusiva minha, para a manifestação da minha glória sobre o mundo. Vocês são Am. Como Am, como povo de propriedade exclusiva, como povo da aliança, vocês conhecerão a minha vontade. E é a este Am, Israel, que Deus entrega a sua palavra. Pecado, ele é meramente motivado por um estado de rebeldia contra Deus. É a nossa natureza. As pessoas não precisam saber que aquilo é pecado ou não. Elas pecarão. Não é um conhecimento que as impedirá de pecar. Elas pecarão. Os gentios pecarão, porque eles amam o pecado. O gentio ama o que não presta. João 3,16, Deus amou o mundo. E aí o pessoal não continua lendo. E aí se você olhar lá em João 3, olhe comigo. É uma definição maravilhosa do problema do pecado do gentio. Versículo 17 diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por que essas pessoas não creem no nome do unigênito Filho de Deus? Versículo 18, 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens, os goim, os gentios, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, as obras das trevas, eram más. Você está entendendo o problema do pecado? Você não precisa saber o que é pecado. É indiferente, você vai pecar porque você ama o pecado. Chegue na sua escola, na sua faculdade, diga que sexo antes de casamento é pecado, diga que aborto é pecado, diga que fumar maconha é pecado, diga que encher a cara, se embebedar é pecado. E as pessoas vão olhar para a sua cara, vão dar risada, vão dizer: é fundamentalista mesmo, né? Religioso chato. Eles podem saber quanta quantidade de informação você der do que é pecado. Para eles é indiferente, eles amam o pecado e praticarão o pecado. Qual é a diferença entre o pecado e da iniquidade? É que a avó é uma transgressão consciente de uma lei. O povo de Deus recebeu a instrução do Senhor para viver de acordo com a vontade de Deus. Deus nos entregou a sua palavra e nós devemos crer nessa palavra. O problema é que nós decidimos transgredir conscientemente essa palavra. Quando o profeta Isaías está falando isso, é um pouco mais doloroso. Eu já disse a vocês em outros sermões que quando Israel lida com a questão do conhecimento, isso é bem interessante. Quantos de vocês já leram a Bíblia toda aqui? Levanta a mão. Muito bem, os que não leram estão desafiados a ler. Quantos já leram mais de uma vez o Antigo Testamento? Levanta a mão. Joia. Quem não leu está desafiado a ler. Na terceira vez eu vou dizer: se converta. Agora me diga, quantos de vocês que leram estão aptos a vir aqui na frente e recitar um texto a seu pedido, de qualquer lugar do Antigo Testamento? Levanta quem está apto para vir aqui na frente e fazer isso. Ninguém? Uau, vocês são muito pecadores. A começar pelo pastor. Chame um judeu. Peça para ele recitar uma parashut do livro X. E ele sabe exatamente o que está escrito lá. Você acha que um judeu apenas sabe o que está escrito naquela parte que você pediu para ele recitar? Não. Ele sabe interpretar. Cerimônia do Bar Mitzvah. O garotão que a gente insiste em chamar de adolescente, o coitadinho, o pobrezinho, assim, pobrezinho. Vocês pecadores, Eliseu, tirando sarro do pessoal da minha terra que fala desse jeito. Que lá no Amapá está tudo assim, diminutivo. É o pobrezinho, irmãozinho. Aos 13 anos, o judeu se torna homem, não adolescente. Ele é homem, ele não é um moleque. É homem que tem responsabilidades, primeiramente diante da lei de Deus. Isso é Bar Mitzvah, filho do mandamento. E por causa disso, ele é responsável agora socialmente. Então, aos 13 anos, esse moleque
Então o rabino diz: agora nos explica esse texto. E aos 13 anos, aquele moleque é um intérprete da palavra de Deus, igualzinho os nossos filhos. Qual é o problema da iniquidade que está sendo acusado aqui? É que vocês têm toda a minha palavra na cabeça. Vocês sabem interpretar a minha palavra e escolheram deformar a imagem, a identidade de vocês, ignorando o que sabem, para viverem os seus pecados. O que é mais triste? Porque não é apenas ignorar. No caso do culto do capítulo 10 que eles apresentam, é manipular a lei conhecida em favor deles mesmos. É manipular o conhecimento de Deus para viverem a prática de pecados que vivem diariamente. E aí nós temos visto isso direto, né? Pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, têm o conhecimento da lei do Senhor e manipulam esse conhecimento para que esse conhecimento esteja de acordo com o seu coração, esteja de acordo com a sua prática pecaminosa. Em vez de simplesmente dizer: Senhor, eu estou errado, tenho pecado contra ti e tenho decidido abandonar o pecado, para não ser alguém que vive da glória da iniquidade, de uma transgressão consciente, mas alguém que vive a glória do Senhor, neste caso, pela revelação do teu perdão ao pecador. É isso que Deus está acusando Israel. Vocês transformaram o pecado de vocês em glória. Você sabe qual é o problema do teu pecado? É que, ao contrário do gentil, você sabe o que é pecado. Você conhece a minha palavra. E você prefere viver como um filho de iniquidade, em vez de povo meu, propriedade minha. Esse é o seu problema. Então Deus está dizendo para esse povo: eu não te chamei para ter orgulho do seu pecado, eu não te chamei para ser um povo que revela a tua iniquidade para o mundo, eu te chamei para ser povo meu, que revela a minha glória sobre o mundo em que você vive. Você está entendendo a diferença entre as duas palavras hebraicas? Roté e avó. Roté é típica de gentios. Eles não estão nem aí para a verdade. Avó é de povo de Deus, que conhece a verdade, mas decide viver em transgressão. Povo cuja glória é transgredir a lei de Deus, cuja glória é transgredir a palavra de Deus. É assim que nós queremos ser conhecidos. Foi para isso que Deus nos chamou. Eu terei que continuar esse sermão no próximo domingo, mas eu gostaria que você começasse a entender. Em primeiro lugar, que Deus nos chamou, essa é nossa identidade, para sermos um povo de propriedade particular, exclusiva, e não um povo cuja glória é a iniquidade.
Então, em virtude disso, nós formulamos o nosso terceiro problema da identidade, dizendo que nós fomos chamados para sermos povo que anunciasse a glória de Deus e nos tornamos povo glorioso de iniquidades. Vimos o conceito da glória que opera sobre nós e como nós a declaramos. E vimos que iniquidade é uma transgressão consciente da lei de Deus. Só que a palavra avon carrega na sua definição um outro conceito. É uma transgressão de algo consciente que produz culpa. Então eu quero examinar no próximo domingo que culpa é essa que a iniquidade gera em nosso coração. E talvez isso vá ajudar você a entender, quando você peca, de onde vem essa culpa maldita que persegue o coração, mesmo de pessoas que se arrependem. E talvez você vai entender por que às vezes você se sente culpado por algo, sem que você consiga pontuar exatamente algo concreto para essa culpa. E talvez você vá compreender por que você vive aquele dilema: eu não consigo me perdoar, pastor. Todas as nossas culpas estão associadas, enquanto crentes, ao problema da iniquidade. Então, no próximo domingo, eu quero examinar o problema da culpa que nasce da iniquidade. E vermos como Deus nos ensina a lidar com a culpa diante da sua presença, debaixo da sua autoridade e como manifestação da sua culpa. Eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Examine de uma forma muito honesta o seu coração. Aliste iniquidades que estão operando em você. Pecados que você sabe que são pecados. Pecados que você tem tentado subornar Deus com um culto, com uma oferta, com algum tipo de sacrifício, simplesmente para não abandoná-lo. Lembre-se, Deus não te chamou para que o teu pecado fosse a tua glória. Deus te chamou para que a glória dele fosse a tua razão. Se você tem encontrado essas iniquidades, o Santo Espírito te convida neste momento a se arrepender, a deixar diante do altar, para que você seja curado, para que você seja perdoado.